Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado. Boa noite, meus amigos e amigas do Facebook. Estamos novamente aqui, voltando com os resumos do dia, né, para comentar os assuntos mais importantes que nós temos a dizer. Nós tivemos a questão do Lula hoje, nós tivemos o julgamento da suspeição de Moro, né? E eu estou hoje novamente com o historiador Márcio Roberto Carvalho, que é meu parceiro aqui essa semana no programa Resumos do Dia. Hoje foi um dia e tanto pro STF, né, Márcio? Companheiro Eliseu, eu fiquei sabendo, né, que parece que venceu aí a questão aí do julgamento da suspeição do Moro, né? Teve um dos juízes aí, que foi o Nunes, que acho que foi o indicado do Bolsonaro, não é isso? Pediu vistas do processo, né? Foi exatamente. Eu achei que esse pedido de vista foi mais para protelar o processo contra Moro, né? Agora, vamos dizer assim, é uma incógnita, é uma pergunta que fica no ar, por quê? Já que Moro é inimigo declarado de Bolsonaro. Moro é o responsável por Bolsonaro estar lá e hoje é inimigo declarado do Bolsonaro. Então, por que seria que ele pediu vistas? E além do mais, indo além, parece-me que Carmen Lúcia também mudou o voto, né? Mudou, eu não acompanhei essa não, é mesmo? Ela mudou, é? Ela está, assim, vamos dizer, apalermada com os desmandos e os desvarios da Lava Jato. Entendeu? O voto do Gilmar Mendes foi um voto extremamente pesado. Ele realmente não perdoou nem a Lava Jato, nem o Moro, nem os procuradores. Então, Carmen Lúcia, hora e meia, interrompia. Gravíssimo isso, né? Então, quer dizer, algumas intervenções de Carmen Lúcia no meio da fala do Gilmar mostrou que ela mudou o voto. E que na hora que o Cássio Nunes pediu vistas, ela resolveu dizer que não ia proferir seu voto nesse momento, porque o seu novo voto nesse momento, que ia esperar voltar depois que Cássio Nunes analisasse o processo. Entendeu? O mais importante de tudo é que, aos olhos do povo, Lula está inocentado. E está de volta ao jogo político. Está entendendo? Mas quem não está gostando muito, e eu vou colocar aqui, são os militares. Uma matéria que eu coloquei no nosso site, TV da Democracia, né? Eu vou dar uma lidinha nela para nós comentarmos, tá bom? Você está... Tranquilo, Eliseu. Eu vou colocar ela na tela, eu vou tirar. Bom, então estamos aqui no site de tvdademocracia.online e
a parte principal do site, para quem não conhece, é essa, né? Nós temos aqui os programas da TV gravados, a página de notícias e os colunistas todos do site. Mas voltando a falar da matéria, é sobre os militares, né, que silenciam após a soltura de Lula. Para oficiais do Exército, o entendimento do STF pode parecer e pode favorecer extremistas de direita e de esquerda, mas que não cabe mais manifestações públicas. Os militares não receberam bem a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, provenientes da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, ou seja, da Lava Jato, do Moro. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, existe o temor entre generais da reserva, que são generais que realmente não têm o que fazer, que o caso alimente o extremismo e pede por equilíbrio. A desculpa para tomarem o poder, para fazerem um projeto de poder, é o equilíbrio. Enquanto oficiais do Exército dizem que no momento não cabem mais manifestações públicas, os da ativa, né, sobre o caso por parte dos comandantes, que, como ocorreu em abril de 2018, quando o então comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, usou o Twitter para publicar uma mensagem que pressionou os ministros da Corte. A decisão de Fachin causou incredulidade no Ministério da Defesa, ao ponto de um oficial da ativa das Forças Armadas considerar a anulação absurda, e que isso sela a queda do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, figura tida em alta conta no meio militar. Claro, por causa dele os militares recuperaram o poder. Hoje nós temos 11 mil militares no poder máximo. Então, é óbvio que não é bem verdade isso, meu caro Márcio Roberto. Porque eu, sendo um ex-militar, eu entendo que os nossos amigos do Clube Militar, do Clube dos Oficiais da Reserva, não têm o que fazer com o dedo deles. Então, como eles não têm o que fazer, eles ficam arrumando coisas para fazer. Haja vista que hoje há muitos militares da reserva ocupando cargos do governo. Está entendendo? Hoje, por exemplo, você tem 11 mil militares no governo. Como é que você vai tirar 11 mil militares do governo? Agora, me diz. Está entendendo? Então, mas os comandantes da ativa foram diferentes da postura do pessoal do clube militar, do clube militar, do clube dos oficiais da reserva, que sempre dão palpite, sempre são a favor de querer interferir e são altamente conservadores no que se refere à questão política. A verdade é que eles são entreguistas, não defendem a nossa soberania como militares que foram, querem arrumar o que fazer porque não se satisfazem pelo fato de ter servido 30 anos fardados e depois irem para a reserva, e em vez de estarem com suas famílias, viajando, conhecendo o mundo, porque tem condições financeiras para isso, né? Passeando e tudo mais, dando carteirada em PM, aí se divertindo e tal. Não, né? Estando com as suas mulheres, não. É um monte de macho dentro do clube querendo interferir na política brasileira, porque não tem o que fazer e não se satisfaz com o que tem que fazer. Né? Então, os oficiais da ativa, dos comandos, dos cargos que estão hoje em cargos essenciais, comandos nas Forças Armadas, resolveram manter o silêncio. Isso não quer dizer que eles estão aceitando o resultado da anulação da sentença de Lula. Eles nem estão aceitando o fato de que Lula possa se candidatar e, de novo, vencer o pleito para a presidência da República. Essa é a minha opinião. Vilas Boas lançou um livro bastante debochado, falando até inclusive sobre sua publicação no Twitter, em que pressionou o STF
e publicou no Twitter coisas que ele achou engraçadas com relação ao STF. Tipo, só agora o Fachin percebeu isso? Aquela coisa toda. Então, eu acho que o Fachin também acabou dando um truco, uma trucada no Vilas Boas com a sentença de anulação com a decisão de anulação das sentenças do ex-presidente Lula, ao mesmo tempo que está querendo proteger Moro e a Lava Jato com essa decisão. O que você pensa a respeito disso, meu amigo Márcio Roberto? Enquanto você fala para a nossa audiência, eu vou pegar uma aguinha e já volto. Mas estou ouvindo. O que está aqui está no Viva Voz. Tudo bem, meu amigo. Parece que a minha internet está... Não sei se a minha internet está dando uma cortadinha. Bom, a gente está diante de um quadro bastante interessante, né? Estamos aí, o Fachin, ele tomou essa decisão, mas essa decisão foi no sentido de tentar livrar o Moro, né? Só que o tiro, como dizem, saiu pela culatra, porque o Gilmar Mendes, que já estava a gosto de gás, já botou o negócio botou para torar, como diz o pessoal aqui da terrinha aqui, né? E a gente está vendo aí, e nós estamos vendo o desenrolar das situações. O Bolsonaro, aí eu estava vendo, durante o dia, estava vendo aí as reportagens aí, né? Falando sobre, principalmente a galera do CNN, e tem uma turma lá do Passapano terrível, né? Aquele Alexandre Garcia, que eu não sei quanto é que ele está ganhando do Bolsonaro. Dizem que ele é um cara pago pela CIA, né? Diz que ele é pago, ele está na folha de pagamento. Não duvido. Eu não duvido. Alexandre Garcia, Boris Casoy, essa galera aí tudo... comprometido com os Estados Unidos. Tudo comprometido com os militares. O Boris Casoy era espião, né, dos movimentos estudantis. Coisa assim, já ouvi falar. Esse Garcia famoso caguetinha. Esse Alexandre Garcia aí beija muito sem homofobia, porque eu não sou homofóbico de modo algum, mas o Boris Casoy é o famoso cagueta queima-rosca. Né? Mas ele era conhecido assim. Ele foi conhecido dessa forma. Era conhecido assim, né? Para ver como é que são as coisas. Esse Alexandre Garcia aí é um beijamão de militar, né? Ele já fez até uma entrevista com aquele Figueiredo, né? Então, nessa condição aí. Eles uma passada de pano terrível. Passada de pano, falando que essa decisão do Fachin foi uma decisão monocrática, né? Que ele não poderia ter feito isso, que é isso, que é aquilo outro. Ele foi falando, apresentando ali as justificativas dele ali, né? Para a defesa cega e inconsistente do Bolsonaro, né? E falando que por conta, aí Bolsonaro, por sua vez, está afirmando que o dólar, né? Ele teve uma alta, né? Ele falando que o dólar teve uma variação aí por causa disso, que o mercado está reagindo, né, a essa decisão do STF. Então, daqui a pouco ele vai, como sempre, essa galera faz, né? Tudo é PT, tudo é PT, tudo é PT. Daqui a pouco ele vai dizer que o Brasil está desse jeito por causa do Lula, por causa do PT. Né? Sendo que esse cara já está no governo já tem o quê? 2 anos, né, Eliseu? 2 anos. A verdade é que dizem, né, as más línguas, que o Lula em 2022 é o que o Bolsonaro quer, para provar a sua supremacia. O Bolsonaro é tão arrogante que ele acha que tem algum tipo de supremacia sobre o Lula. Um dos maiores líderes da América Latina. Apesar do Bolsonaro estar no poder, ele não consegue com o Lula, não. Não tem para ele, não. Bolsonaro... exatamente. Então, ele acha isso. Eu tenho uma matéria de um jornalista que eu vou que vê um caso do que você está falando. Eu vou dar uma lida. Eu vou botar o site de novo na tela. Eu vou dar uma lida nessa matéria do site desse jornalista,
que vai falar exatamente sobre o que nós estamos falando, essa questão do Lula e do Bolsonaro. O José Carlos Pelosi é um jornalista conhecido, eu conheço ele também pessoalmente, e ele escreve muito bem. E o Conexão Jornalismo publicou um texto dele que eu achei muito interessante, né, que em um artigo intitulado Dom de Iludir, inspirado na canção do mesmo nome de Caetano Veloso, e que ganhou o mundo na voz de Gal, né? Carlos Pelosi, ele rema contra a tese corrente nos meios políticos e da mídia. Para ele, é hora, sim, de defender o enfrentamento de ideias opostas nas próximas eleições em 22. Para o jornalista que passou décadas nas redações do jornal cicatrizado, se ignora... Peraí, eu escrevi o texto muito rápido. Hoje não será, blá, 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 blá. Para o jornalista que passou décadas nas redações dos jornais do Brasil, o Dia e assessorias de imprensa, o cenário dividido do Brasil hoje não será cicatrizado se ignorarmos a divisão política evidente, ou seja, não será curado. Pelosi lembra que o momento turvo pelo qual atravessamos poderia não estar no horizonte caso Lula não tivesse sido impedido de disputar o pleito, o que facilitou para o atual presidente. Então, eis o artigo de Carlos Pelosi, Dom de Iludir. Não me fale como se a polícia andasse atrás de mim, música do Caetano, porque, na verdade, a verdade para você é o seu dom de iludir. Estou livre para libertar também o meu povo. Bem que Lula poderia fazer um discurso assim, parodiando a letra de Caetano Veloso, como se estivesse desabafando com os abutres, tanto de centro, da direita, ou de uma pseudo-esquerda, que já tenta impedir o Lula lá. Na verdade, às vezes o nosso pior inimigo é a própria esquerda, que não aceita a supremacia do Lula em termos de voto. Isso quem está dizendo sou eu, não é o Pelosi. Continuando com o Pelosi, o argumento de que o brasileiro não pode deixar que as eleições de 22 caminhem para a bipolarização de forças que não deram certo. Que o momento é de um novo nome, uma nova opção, não deu certo é o cacete. Na eleição de 2018, se Lula não tivesse sido impedido por atos jurídicos forjados e criminosos, não precisaria nem que o corpo de Bolsonaro ficasse marcado pelas mãos criminosas dos fascistas que o apoiavam. Estava na cara, outra paródia. Mora na filosofia. Mansueto essa. Precisamos sim ter essa eleição radicalizada. Isto porque estará em jogo o desfazimento de um mito sórdido que se utiliza criminosa e falsamente de valores éticos e religiosos, e alguém que já mostrou que não precisa ser mito para provar que gosta verdadeiramente de seu povo, e não de 30% de apoiadores de genocida. Então não me venha novamente com esse dom de iludir, típico dos almofadinhas do centro, da direita e da pseudo-esquerda. Sou louco por ti, América, e por aqui a verdade é outra, vem da alma e do sangue, e é por aí que não será restituída a alegria roubada. Então, cuidado com esse mimi disfarçado bolsonarista. Deixem pelo menos que a liberdade retorne, com cada um sabendo a dor e a delícia de ser o que é. Então, meu querido Márcio Roberto, tem tudo a ver com o que nós estávamos dizendo. Porque as pessoas querem um meio termo para a questão. Nós precisamos decidir de vez, eu concordo com o Carlos Pelosi, decidir de vez essa polarização. Por quê? Porque é uma questão grave para o país, né? Nós estamos passando momentos gravíssimos por conta de uma polarização, por conta de tirarem o Lula da eleição, por conta de Ciro ir a Paris, por conta da esquerda não aceitar a supremacia de votos que o PT tem, e que tem. Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César. Então, qual é a questão? A esquerda merece o espaço, junto com o PT, dividir, trabalhar as bases? Claro que sim, tem que se unir, tem que se juntar.
Mas a esquerda não fez o trabalho de militância, estou falando as outras esquerdas, de militância, de bases, que o PT fez. E se for notar, os mais importantes partidos de esquerda hoje saíram do PT, que hoje é o PSB e o PSOL. Eram partidos que foram fundados por ex-petistas. Uns com dissidências, outros porque queriam buscar novos caminhos e tudo mais, né? O pessoal foi mais traumatizante, mas no final das contas, vejam só a ironia do destino. Quem apoiou Dilma no impeachment e quem apoiou Lula livre foi o pessoal. Correto? Né? Então, quer dizer, o pessoal não esqueceu as suas origens, as suas raízes. Eliseu, eu posso fazer algumas considerações? Pode sim. Claro. Eu posso? Eu vou ler um trecho aqui, só rapidamente. Uma dica. As tarefas da juventude revolucionária Do Lenin. Vladimir Ulyanov Lenin. Tá? Então eu vou ler um trecho aqui que eu achei interessante, e aí eu vou entrar numa questão um pouquinho complicada, que é a questão da crítica. Né? Aqui na página 41, vou ler aqui, rapidamente. Assim era cabalmente como via as coisas a democracia burguesa em 1848, quando as tentativas de assinalar as contradições entre os interesses de classe da burguesia e o proletariado provocaram a condenação geral dos fanáticos da discórdia e da cisão. E assim é como também a novíssima variante da democracia burguesa, como os veem os oportunistas, os revisionistas, ansiosos de um grande partido democrático, único, que marche pacificamente pela via das reformas, pelo caminho da colaboração de classes. Grifo, colaboração de classes. Todos eles têm sido sempre e não podiam por menos ser inimigos das querelas fracionais e partidários do movimento político em geral. Vou ler um último parágrafozinho aqui, rapidinho. Como veem os reacionários socialistas, revolucionários, absurdos e contraditórios, até ridículo do ponto de vista do socialismo, resultam em troca perfeitamente lógicos e consequentes do ponto de vista democrático burguês, pois o Partido dos Socialistas Revolucionários não é, no fundo, outra coisa de uma fração da democracia burguesa, tanto por sua condição predominantemente intelectual, como por seu ponto de vista predominantemente pequeno burguês e por sua bandeira teórica sob a qual se abraçam ecleticamente o novíssimo oportunismo e o populismo dos nossos avós. Quando o Lenin está usando a terminologia esquerda revolucionária aqui, ele não está falando, não é uma concepção que nós temos hoje. A esquerda revolucionária aqui é um termo que é usado justamente para aquela esquerda, o que seria hoje definido como esquerda liberal, como a esquerda liberal. Ora, liberal, não, eu acho que desculpa interromper. Eu acho que é uma esquerda mais radical. É uma esquerda revolucionária que vai para a revolução. Aqui dentro do contexto do livro, dentro do que o termo que o Lenin está usando na época é diferente do que a gente conhece hoje. Entendeu? Esse livro aqui, ele é todo datilografado. Eu não sei se é erro da tradução, né? Mas eu li esse livro. O que eu entendi foi uma chamada às armas. Né? Não, ele está fazendo... O que o Lenin está fazendo aqui, ele está fazendo a crítica a uma esquerda, porque
O Lenin está criticando o seguinte: a esquerda que se preocupa só com as coisas acadêmicas e não parte para a luta. Lenin está falando sobre isso. A esquerda intelectual. A esquerda intelectual. Aí ele vai apontando algumas dificuldades que essa esquerda tem para combater a questão do capitalismo. É uma esquerda que faz alianças, né? Então, ele está apontando aqui alguns problemas. É uma crítica. Eu acho que é uma crítica justa. Agora, também tem uma coisa que é interessante, que eu acho que tem que ser colocada. São os momentos, né? Você está colocando dois momentos. Um primeiro momento, né? Porque naquele momento, vamos supor, Jesus Cristo não precisa morrer 2 vezes na cruz para salvar a humanidade. Uma vez só é o suficiente. Isso. Correto? Então, se você pensar um conceito, né, que vai por esse caminho, você vê que nem sempre a revolução armada ela pode ser uma solução. Eu adoro pensar em explodir Brasília. Para mim, isso é meu sonho de consumo. Mas, Eliseu, não precisa deixa eu só concluir em cima do texto que você leu. Está entendendo? Então, o que acontece? Obviamente que na época de esse texto que eu li com alguma coisa que eu ouvi também. É isso, pronto. Eu estou tentando contextualizar do meu jeito e nós vamos chegar no seu, porque me dá uma coceira aqui que não tem como. Pode falar, você bota gasolina na fogueira, aí você não tem jeito. Aí, então, o que acontece? Na época do Lenin, nós tínhamos Tolstói, que era um intelectual da Revolução Bolchevique. Stalin era um intelectual, apesar de ele ser extremamente mais a lá Bolsonaro do que a lá Lenin, está entendendo? E Lenin é uma mistura, na minha opinião, de uma pessoa que era intelectual e que também comandava tropas, correto? E ia atrás da Revolução Bolchevique e tudo mais. Eu acho que até essa cobrança dele vem desse lado dele, dessa característica dele. Era um momento, mas naquele momento era muito mais a questão, era muito mais para a questão armada do que intelectual, porque a parte intelectual estava praticamente formada por Marx e Engels. E era a base de toda a Revolução Russa. Né? Apesar de ter tido muitos livros, como teve esse aí, teve muitos escritos, textos colocados, críticos, análises críticas e tudo mais. Mas eu estou sintetizando por conta do tempo da gente. Tá certo? Tranquilo, meu amigo. Então, o que acontece? Se a gente analisar hoje, o momento hoje, eu vejo, eu acho que eu tenho um pouco do Lenin, ao mesmo tempo que não tenho. Por quê? Porque eu vejo a esquerda no Congresso, dá vontade de chegar lá e dar uma chicotada em todo mundo. Dá vontade de pegar um chicote e dar uma chicotada em todo mundo. É coisa de branco escravista. Querer chicotear todo mundo, botar no pelourinho e chicotear. Mas é óbvio que não tem nada a ver com a escravidão que eu estou dizendo. Tem a ver, sim, com a institucionalização exagerada da esquerda. Hoje, em tempos que você tem que ter um pouco de radicalização. Como fala o texto de Carlos Pelozzi. Por quê? Porque
não é a intelectualidade que está atrapalhando, e sim o amor pela institucionalidade. E usando como desculpa a democracia. Porque eu não sou um comunista radical, e nem sou um socialista radical. Eu sou um social-democrata. Mas se precisar pegar e ir às armas, e eu for convocado, eu estou à disposição, e falo isso publicamente. Eu sou um subversivo por excelência. Agora, se for para pensar, para escrever, para elaborar pensamento, teses para a revolução, também estou à disposição. Agora, se for para ir à rua, para buscar convencer as bases, as militâncias, buscar mudar a cabeça do povo e tentar lembrar ao povo que tudo aquilo que ele votou contra foi Lula que deu a eles, eu também vou. Para defender a democracia, eu não voto. Correto? Então, nós temos uma semelhança e não temos com o que Lenin escreveu. É a minha visão, tá? Aí você vai contextualizar. Tranquilo, meu amigo. Contextualizando a minha visão. É bater um papo mesmo, trocar uma ideia. Olha aí, então, assim, o que eu vejo hoje, diferente dessa época de Lenin, é que ele via uma intelectualização exagerada da Revolução e hoje eu vejo uma institucionalização exagerada da esquerda, que tinha que ser mais revolucionária e ser mais radical, mesmo que não rompesse com a... mesmo que não houvesse uma ruptura institucional. Mas menos amor à institucionalidade e mais amor às mudanças de maneira um pouco mais radical. De certa forma, há uma semelhança na cobrança, mas respeitando as diferenças do momento. Beleza. Isso é verdade. A história não se repete, né? Mas a gente está falando aqui de uma ciência, né? Que pode ajudar a promover uma espécie de uma transformação na sociedade, né? A grande questão aqui, por que eu citei esse texto de Lenin? Porque hoje eu escutei uma coisa, meu amigo Liseu. Estou muito feliz. Não, eu gostei muito de ouvir o texto. Eu achei que foi extremamente oportuno com a matéria, inclusive, que estava no site. Não vai dar para trabalhar muito algumas considerações dele aqui, mas é o seguinte, contextualizando. Eu estava escutando hoje a TV dos Trabalhadores, né? TV dos Trabalhadores, e eu escutei uma fala, o rádio, né? O rádio TV dos Trabalhadores. Eu escutei uma fala do senador José Paim. José Paim. Ele me falou o seguinte, ele estava falando o seguinte, olha, o Lula, né? O Lula, o vice dele, foi o José de Alencar. José de Alencar é um grande empresário, eu gostava de conversar com ele. E que mal tem nisso? Bom, até aí... Aí depois ele me fala o seguinte, que o Lula, ele não guarda raiva no coração, que se fosse para ele se aproximar do Centrão, quando o Lula ganhar, ele vai se aproximar do Centrão. Do Centrão. Isso daí não é eu, Márcio Roberto, que estou falando. Isso daí foi o José Paim. Então, veja, a aproximação do Centrão, compor aliança, fazer uma frente ampla com PMDB e PSDB. O José Paim falou isso. Então, quem defendeu isso também, foi uma coisa que eu não concordo muito, mas respeito, porque sempre fala com brilhantismo, e você também questionou isso, foi o Dr. Marcos Paiva na entrevista de sábado, no qual ele disse que todos, sejam de direita ou sejam de coisa, temos que estar em consonância com um objetivo comum, que é a queda do bolsonarismo. Correto? Eliseu, eu respeito. Eu não acho que seja bem assim a coisa. Como você está dizendo. Eu respeito as opiniões contrárias,
né? Mas eu jamais vou abrir mão de expor minha opinião e dizer o que eu penso. Claro. Eu já fui expulso de grupo de WhatsApp de petistas, já fui expulso porque eles pensaram que eu votei no Ciro Gomes, né? E me tiraram por causa de algumas postagens que eu fazia. Você jamais teria a cara de quem votou no Ciro Gomes. E uma das minhas críticas que eu tenho ao PT é isso aí. Vem cá, vamos lá. Agora vamos, para mim, encurtar o negócio, para mim não ser muito prolixo. Não, mas fica à vontade. Vamos supor, meu amigo Eliseu, que o Lula ganhe a eleição em 2022. Vamos supor. E, na verdade, eu até torço também, né? Lógico que primeiro turno eu voto 50. No segundo turno eu voto no PT, né? Se o pessoal não for para o segundo turno, eu voto no PT. Mas no primeiro turno 50, digamos que lá pinta um segundo turno, né? E esteja lá o 13. Eu vou votar no Lula, né? Segundo turno. Não tenho... Mas só que vamos supor que o Lula ganhe em 2022. Uma pergunta, talvez seja capciosa. Vamos supor que ele ganhe no primeiro turno. Oi? É isso? Você está dizendo, vamos supor que ele ganhe no primeiro turno. Vamos supor que ele ganhe no primeiro ou no segundo. Vamos supor que o Lula ganhe a eleição em 2022, independente do turno, que ele ganhe. O Lula vai governar o quê? As refinarias de petróleo, babau, meu filho. Preço do petróleo lá em cima. Está acabando. Esse governo aí está acabando com o restinho de refinaria de petróleo que tem. Eles fizeram uma reunião às portas fechadas e eles deram informações privilegiadas a compradores de ações da Petrobras. Tá? Um dia desse teve uma negociação que até os operadores dessas coisas de ação ficaram impressionados. Informações privilegiadas. Então a Petrobras está indo embora. O que é crime, que já bastava para o impeachment. Mas, Eliseu, o FHC ele vendeu a Vale do Rio Doce a preço de banana. E o Gilmar Mendes, né, ele é o engavetador de processos. Tem um bocado de processos, tem mais de 100 processos lá da venda da Vale do Rio Doce, tá? Na gavetinha dele lá, ele trancadinho lá, ele não bota para frente. Entendeu? Então, porque o Gilmar Mendes dá uma de santinho agora com a Lava Jato, mas o Gilmar Mendes foi contra o PT, o Gilmar Mendes foi a favor do impeachment, o Gilmar Mendes foi a favor do golpe, o Gilmar Mendes impediu o Lula de assumir a Casa Civil. Eliseu, olha só, o Lula ganhando. Desindustrialização do Brasil, cadê nossas indústrias? Cadê o fortalecimento? Né? Vem cá, será que se ele ganhar, ele vai reverter a questão da privatização das nossas empresas nacionais? Será que ele vai reverter isso? Ou ele vai seguir o caminho da institucionalidade? Quando eu fico vendo esse discurso, né, de frente ampla, de centrão, de governar para ricos e para pobres, eu fico preocupado. Porque uma coisa, o Marx, mais do que nunca, ele continua sendo atual. A história da sociedade é a história de luta de classe. A classe dominante nunca vai deixar de ver. No Brasil não acaba a luta de classe. Vai acabar, meu amigo. A classe dominante não gosta de ver pobre estudando, não gosta de ver pobre com carrinho, não gosta de ver pobre melhorando de vida. Tá? E tem uma explicação muito simples para isso. Primeiro, a concorrência de mercado. Certo? Vamos supor, o cara que já está acostumado a ter seu filho na melhor universidade de direito, não quer o filho da empregada estudando ali, porque vai disputar a mesma vaga no Supremo. E quem vai para o Supremo é rico, não é pobre. Começa por aí. Certo? Segundo, o cara que quer ter o filho sendo médico do Albert Einstein, do Sírio-Libanês e de outros hospitais aí, não quer ter o filho da empregada sendo médico no mesmo hospital porque vai tirar a vaga do filho dele. São essa meia dúzia de pessoas que controlam os melhores empregos, as melhores vagas, os cargos mais estratégicos, os cargos de Estado-Maior, da Escola Superior de Guerra, e por aí vai fora. Essa meia dúzia, porque é uma minoria
que manipula o resto das massas que acham que são ricos. Isso. Que são os Mas, pobres de Eliseu, direito. sabe o que acontece? A nossa sociedade, a maioria das pessoas da classe trabalhadora, aí usando uma categoria marxista de alienação. São pessoas que foram alienadas. Por quê? Vamos pensar no seguinte, a pessoa passa o dia todo trabalhando, né, no pesado, que esse lockdown e essa coisa do fica em casa, ele não funciona para todo mundo, né? Porque tem algumas pessoas que estão indo para trabalhar, vide aí a galera da construção civil. Essa pessoa que fica mais de 8 horas fora de casa, chega em casa, ele vai ligar a televisão, ele vai ver o quê? Ele vai ver um Bate, ele vai ver um Datena, né? Ele vai ver esses programas aí, pinga-sangue aí. De manhã, na parte da tarde, findando a manhã, na parte da tarde tem o quê? Aquela TV Correio. Né? Aí bota no outro canal, aí tem outro canal ali que só retrata a questão da violência, né? A questão da miséria nas periferias. Entendeu, Eliseu? Então as pessoas não têm um programa de conscientização política. Tá? Eu volto a dizer, estou alegre com a questão do Lula. Que é o que o PT perdeu. Foi a oportunidade que o PT perdeu. Agora, o importante... Beleza. Conclua que depois eu concluo também, que senão não dá tempo para a gente ir para onde finalizando aqui o meu raciocínio aqui. Olha, estou muito alegre com a questão do Lula, mas o Lula pode ser gente boa, pode ser bem intencionado, pode ter sido um bom presidente, ou pode até ser também. Mas sabe o que o Lula vai pegar em 2022? Barbárie. Ele vai ser gestor da barbárie, gestor de escombros. Tá? Fica difícil. Não há condições concretas. Pelo caminho que o PT está sempre tomando, que o PT, infelizmente, ele tem uma prática que a maioria dos partidos, inclusive os de esquerda, tem. Certo? Dessa defesa às institucionalidades. Né? E nunca por uma via revolucionária de contestação da ordem. A coisa não vai mudar, Eliseu. Sinceramente, o Lula não é salvador da pátria. Eu acho que as pessoas têm que se despertar que o Lula, sim, é uma pessoa importante, mas não pode se esperar muito, não na situação que o Brasil está. Se o PT continuar fazendo a mesma coisa que ele fez no passado. Concordo. Aliança, né? Concordo. Essa coisa de alianças, essa coisa de... Vou dar uma de petista agora. Concordo e discordo. Não tem nada mais petista do que isso. Agora, eu concordo até certo ponto. Por quê? Eu acho que sim. Eu acho que não é só o Lula. Seja qualquer pessoa que assumir a presidência, vai pegar um país destruído. Certo? Então, nós concordamos em gênero e grau, e seja quem for, seja Ciro, seja Lula, seja um outro, Luciano Huck, seja qualquer outro presidente que não seja um porra louca que nem um Bolsonaro, ele vai ter um trabalho de reconstrução, porque não tem outro caminho, certo? Não acho que é a hora de uma revolução que eu digo armada. Acho que é hora de uma revolução política. Não concordo com a frente ampla. Eu acho que a frente tem que ser de esquerda, não tem que ser com a direita, porque a direita não gosta da esquerda e só usa a esquerda para defender seus próprios interesses. Então, tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo sim, meu amigo. Tá. Que meu computador está quase descarregando, eu estou procurando aqui daqui a pouco a gente está. Aí, sim, então não concordo. Concordo com o Carlos Pelosi, que tem que haver polarização e tem que haver diferença no discurso.
O país não estava errado com relação a José de Alencar. Só que José de Alencar, entre a elite empresarial, é uma areia no oceano. José de Alencar é uma figura, uma sumidade que até hoje é daquelas pessoas que não se encontram substitutos. Certo? Assim como na direita nós tivemos o Teotono Vilela Pai. O filho é um escroque metido e incompetente. Agora o Teotono Vilela Pai era um gênio. E era da direita. Está entendendo? Então, são pessoas que vieram para a Terra e marcaram presença. Mas são grãos de areia no oceano. Então, não dá para você, hoje, depois de tudo que aconteceu, fazer alianças com a direita. Não há aliança, não existe mais possibilidade. A esquerda tem que assumir uma identidade de esquerda própria, tem que ter o seu discurso de esquerda própria e defender esse discurso com maestria. E tem que se aproximar novamente das bases. A esquerda, em geral, nunca se aproximou das bases. A esquerda sempre foi um fracasso nesse ponto. A direita teve muito mais bases bem trabalhadas do que a esquerda. Quem trabalhou melhor essa parte foi o PT. Mas o PT perdeu a oportunidade de formação. Porque não era só ser eleito e governar. Era continuar a formação de um povo. A formação do seu eleitor. E ele perdeu essa ligação enquanto governante. Foi isso que prejudicou o PT. Porque se ele não tivesse perdido isso, o eleitor que não sabe ler tinha ido para as ruas. Quem foi para a rua é quem tinha faculdade, quem tinha colegial, classe média, defendeu os direitos, o Estado de Direito. Foi muita gente, não foi pouca gente, não. Contra o impeachment de Dilma. Mesmo assim, se nós tivéssemos, se a esquerda e o PT tivessem trabalhado as bases com consciência e maestria, nós tínhamos superado a direita em mais de 50%. Está entendendo? A direita não tinha poder, a direita estava escondida, a extrema-direita estava dentro do armário. Os esqueletos estavam no caixão. Por conta desse distanciamento. Então, eu acho que em 2022, correto? Eu ainda tenho dúvida se o general era bom ter o impeachment de Bolsonaro agora. Mas é uma dúvida que é um conflito diário, porque eu vejo gente morrendo por causa dele. As pessoas morrendo. E os governadores tendo que tomar atitude. Nós vamos entrar em lockdown nacional promovido por governadores. E como é que as pessoas vão sobreviver, meu amigo? Se você não tem um auxílio emergencial decente do governo federal, a esquerda no Congresso está votando uma PEC que é absurda. Uma PEC que você vai pagar de 175 a 365 reais por mês para pessoas e vai diminuir em 20 e poucos milhões quem já recebe o auxílio. Como é que as pessoas vão ficar em lockdown numa condição dessa? Não há condição para isso. Então a esquerda tem que se assumir, tem que se juntar, tem que perder, no momento, tem que perder o ódio mútuo que tem entre si. Porque há ódio entre a esquerda. E tem que acabar esse momento, tem que parar, fazer uma trégua entre tribos. Se juntarem no momento. Quem é o nome que enfrenta Bolsonaro numa eleição? É Lula. Isso é indiscutível. Até a direita sabe disso, até os militares. Os militares estão de cabelo em pé com a anulação da sentença de Lula. Lula voltou para o jogo político.
Não dá tempo mais de prender nem de impedir Lula até 2022. Não dá mais tempo. Lula voltou para o jogo político. Então, a esquerda, na minha opinião, Lula não é a salvação nacional, você tem toda a razão. Mas Lula é a salvação contra Bolsonaro, contra a reeleição de Bolsonaro e a manutenção dos filhos dele no poder. Então a esquerda tem que se unir em torno do Lula, nesse momento, para tirar o Bolsonaro. Se não houver impeachment, porque eu acho muito difícil haver. Nós temos 2 caras de Bolsonaro no comando das 2 casas legislativas. Está entendendo? Então, se você não tem possibilidade de impeachment de um criminoso que comete todos os dias 2 ou 3 crimes de responsabilidades que são passíveis constitucionalmente de impeachment, e ele não sofre impeachment, os pedidos de impeachment não são aceitos, e com relação a isso o STF é omisso, então nós vamos ter que encarar em 2022. Enquanto isso, os governadores vão ter que se virar com vacinas, com o lockdown combinado entre eles, está entendendo? E o povo vai entrar num parafuso danado de sobrevivência até 2022. E a esquerda tem que se unir em torno de um nome que enfrente Bolsonaro. Esse nome é Lula. A esquerda não tem que fazer frente com direita. A esquerda não tem que fazer frente ampla com Luciano Huck, com FHC. Essa gente são golpistas, são pessoas que representam o que tem de pior na política brasileira. A partir do momento que nós ganharmos 2022, tirarmos a extrema-direita do poder, aí nós vamos lavar a nossa roupa suja. Não é hora da esquerda lavar a roupa suja. Essa é a minha opinião, concluindo todo esse processo. Nós vamos ter que encerrar daqui a pouco, né? Você tem sua reunião e eu tenho que resolver algumas coisinhas. Mas é isso. Eu acho que se a esquerda não acordar e se juntar em nome de um único nome forte para enfrentar Bolsonaro, nós não teremos condições de vencer as eleições de 2022. Novamente seremos derrotados pela extrema-direita. Então, é fundamental. Concordo com o Márcio. Nada de alianças espúrias, aliança com direita, com golpistas, com pessoas... Não, nós temos que ter a nossa identidade. Defender a nossa identidade, o nosso discurso, o nosso plano, o nosso programa de governo. Isso é fundamental. Foi boa a discussão, eu vou editar o programa vai ficar no YouTube, no nosso grupo, grupo GVT, e tem o TV da Democracia também, tvdademocracia.online, vocês podem assistir. E tem o grupo também no Facebook, que é o grupo GVT, Democracia Sempre. Todos os dias, às 7h30, estaremos aqui discutindo os assuntos do dia. Uma boa noite, um grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência. Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado.